Olá pessoal, eu sou o professor Marcel Garrido. Hoje nós vamos estudar os acordes. Os acordes são a combinação de três ou mais sons tocados simultaneamente ou arpejados. Nós vamos encontrar os acordes indicados por figuras de notas ou na forma de cifra, como a gente vê no exemplo aqui, né, na nossa tela, onde nós temos um acorde de Dó maior e um acorde de Dó menor. E os acordes, eles podem ser classificados como fundamentais, maiores, menores, diminutos e aumentados, entre outros formatos, como por exemplo acorde de sétima, sexta, nona e assim por diante. São várias as formas que nós temos para classificar os acordes. Mas o que chama atenção nessa forma, né, para a gente poder identificar? Eu disse aqui que os acordes podem ser tocados de maneira simultânea ou arpejada. A exemplo aqui dos nossos dois acordes, nós temos nessa cifra a letra C, que indica a nota de Dó maior. E abaixo nós temos uma pequena pauta mostrando como os acordes, né, no caso aí o acorde de Dó maior, as notas dele são tocadas. Então o acorde de Dó maior aqui tocado de forma simultânea, com as três notas sendo tocadas juntas. Nesse caso aqui a nota Dó, depois a nota Mi e a nota Sol, certo? Sendo tocadas com a nota Sol estando no topo, né, que a gente vai chamar aí de posição fundamental, certo? Porque começa com Dó e termina lá no quinto grau, que é o Sol. E aqui nós vemos esse mesmo acorde, tá, que está aqui desse lado, ele está sendo tocado aqui, são as mesmas notas, porém aqui ele está sendo tocado de forma arpejada, ou seja, uma nota por vez, aonde a gente tem as três notas do acorde, mas oscilando aí entre elas e fazendo um padrão rítmico para fazer um acompanhamento de alguma música, enfim, em algum momento. Bom, o mesmo aqui acontece, certo? Com esse acorde menor, e a gente já vê esse acorde de Dó menor na mesma estrutura, né, sendo tocado simultaneamente. A diferença aqui é que nós temos um Mi bemol, né, esse Mi aqui ele é bemol, e aqui nós vemos o mesmo acorde que está aqui do lado, tá? O mesmo acorde indicado na cifra, que é o Dó menor, sendo tocado de forma arpejada, aonde cada uma das notas são tocadas de forma diferentes. O que a gente pode notar de interessante desse slide, que é para que o aluno até não esqueça disso, né? Os acordes eles podem ter formas diferentes ou formas diferentes, como por exemplo aqui acorde de Dó, acorde de Dó menor, só que no contexto eles sempre serão construídos ou de forma simultânea ou de forma arpejada. Os acordes são aplicados a vários instrumentos. Nós temos instrumentos como, por exemplo, o piano, o acordeon, o violão, né, cavaquinho, enfim, uma série de instrumentos que vão usar o acorde como base para acompanhar aí as melodias. E no caso do nosso curso, como a gente está falando aqui sobre o teclado e o piano, a gente vai observar algumas características que são diferentes entre eles. Por exemplo, no teclado, qual a função do acorde no teclado? No teclado, o acorde é tocado na mão esquerda e ele tem a função de controlar o ritmo eletrônico que vai fazer o acompanhamento, ou seja, os estilos musicais. Então você vai lá no seu instrumento de teclado, você vai selecionar o acompanhamento, vai dizer se ele vai tocar uma valsa, uma balada, enfim, um estilo de slow rock, pop rock, enfim. Você vai escolher qual é o estilo. E na programação do teclado, você vai fazer com que todas as notas que você aperte na mão esquerda, e aqui a gente tem um desenho que vai ajudar a perceber isso, né? Então, por exemplo, o seu teclado vai lá estar dividido, e duas oitavas do seu teclado, do lado da mão esquerda, vão ficar dedicadas para controlar o andamento desse ritmo. Enquanto na sua mão direita, as notas serão tocadas para fazer a melodia da música, tá? Isso já difere um pouco no piano. Quando a gente fala do piano, aí o que acontece? Os acordes já podem ser usados de maneiras diferentes, tá? Por quê? Os acordes vão poder ser tocados tanto na mão esquerda quanto na nossa mão direita. Mas qual é a diferença aí no piano? A função do acorde nessa hora vai mudar porque eles podem ser usados tanto para acompanhar quanto para preencher a harmonia por meio da abertura das vozes, né? Porque cada acorde vai gerar ali o que a gente vai chamar de vozes, né? Tipo do grave para o agudo.
E aí, quando você aperta as várias teclas que compõem a nota do acorde, ele vai dar aquele preenchimento. E associado ao movimento rítmico no piano, você pode fazer o acompanhamento de uma pessoa cantando ou de um instrumento melódico tocando, como você também pode fazer, né, o acorde na mão esquerda, tal qual você faz no teclado, e o solo da música na mão direita, né, como a gente falou agora há pouco. Por fim, tanto no teclado quanto no piano, é possível utilizar a forma arpejada. E o que significa arpejar um acorde? Certo? Arpejar um acorde é você tocar uma nota uma após a outra, de forma sucessiva. Ou seja, você começa o acorde, você vai tocando, por exemplo, o acorde tem 3 notas, Dó, Mi, Sol. Então você toca Dó, depois você toca Sol, depois toca Mi, toca Sol, e aí você retorna para o Dó para reiniciar o acorde. Então a gente vai chamar essa forma de forma arpejada. É um exemplo, né? Ou você pode tocar Dó, Mi, Sol. Então, desde que sejam notas sucessivas, não sejam as 3 notas juntas, você vai fazer o movimento que a gente chama de arpejado. Bom, mas vamos lá. Arpejar é uma forma muito comum, tá, de tocar os acordes, tanto no piano quanto no teclado. E geralmente é feito com a mão esquerda, enquanto a mão direita faz o solo. No entanto, também pode ser utilizado na mão direita, tá, para acompanhar uma voz ou instrumento solo, enquanto a mão esquerda sustenta a tônica do acorde e vai oscilando ali entre tônica e quinta nos métodos mais básicos para quem quer trocar o instrumento. Bom, vamos entender agora como os acordes são construídos. Os acordes podem ser tocados invertendo-se a ordem fundamental das notas. Então, vamos pegar aqui o exemplo do acorde de Dó maior. O acorde de Dó maior vai ser composto por 3 notas. Ele, na posição fundamental, vai ter primeiro a nota Dó, lá no primeiro grau, vai ser a nota mais grave desse acorde. Depois ele vai ter a nota Mi e, por fim, ele vai ter a nota Sol. Então, a gente está falando de primeiro, terceiro e quinto grau da escala de Dó maior, tá? E veja que interessante, como o acorde de Dó, né, ou praticamente tudo que é em Dó na música, é sempre uma referência de partida, né, uma base para que você possa inferir isso sobre as outras notas, então a gente vai calcular essas distâncias entre essas notas. Então vamos dizer assim, ó, a distância do primeiro para o terceiro grau, que aí eu estou falando saindo da nota Dó para a nota Mi, é de 2 tons. Enquanto a distância do terceiro para o quinto, que aí eu estou falando saindo da nota Mi para vir para a nota Sol, essa é de 1,5 tom. Então, essas distâncias, quando estão devidamente organizadas, na posição fundamental aqui, elas vão nos dar as bases para construir os acordes fundamentais naturais, né? Ou os acordes fundamentais maiores em todas as outras notas. Ou seja, eu estou dizendo para você aqui o seguinte, olha, qualquer acorde construído a partir da sua nota fundamental, certo? Que aí é a nota que vai dar o tom. Ele vai ser construído, se for acorde maior, ele vai ser construído com uma distância de 2 tons, do primeiro para o terceiro, e 1,5 tom do terceiro para o quinto grau. Então, até na identificação é possível a gente perceber como os acordes se apresentam, porque as cifras vão indicar para você qual é o tipo de montagem que você vai fazer. Então, por exemplo, a gente fala sobre acordes, né, e sobre inversão de acordes a partir do momento que a gente entende o seguinte. Aqui na cifra, nessa cifra que eu estou apontando aqui, a gente tem a cifra que apresenta a posição fundamental. Então vai ter lá só a letra C, informando para você que o acorde é o acorde de Dó maior na posição fundamental. Quando você for construir esse acorde, é possível que a música peça para você reorganizar essa estrutura. Eu estou falando o seguinte, você pegar as mesmas notas, Dó, Mi e Sol, só que agora você vai começar a construir o acorde a partir da nota Mi, fazendo com que a nota Mi seja a nota mais grave no processo. E aí a sua cifra ela vai aparecer dessa forma aqui, tá? Ela vai ser a letra Dó com uma barra e depois a nota indicando qual vai ser a nota mais grave do acorde, ou por onde ele vai começar. E nesse caso aqui, o baixo desse acorde, né, o grave desse acorde, vai ser justamente a nota Mi. E a gente vai chamar esse acorde de uma inversão de terça, tá? Esse é um acorde invertido na terça. Bom, o mesmo acontece quando eu começo a construir o acorde invertido a partir da quinta.
ou seja, o quinto grau. Então eu tenho o acorde de Dó sendo indicado, a barrinha dividindo, e logo após a barra eu tenho a indicação da nota que vai ser iniciado o acorde, ou seja, a nota que vai fazer o papel da nota mais grave ou do baixo desse acorde. Nesse caso aqui, eu tenho um Dó com baixo no Sol, ele é um acorde invertido no quinto grau. A gente vai mostrar aqui para vocês alguns exemplos para que vocês possam ver a diferença de som entre cada um desses acordes, na fundamental, na inversão de terça e na inversão de quinta. Bom, por fim, pessoal, para cada formação de acorde existe uma fórmula de construção conforme sua classificação. No slide anterior, eu mostrei para vocês os acordes construídos, né, a partir da fundamental, a possibilidade da inversão de terça e a possibilidade da inversão de quinta. Mas lá eu mostrei apenas a fórmula da fundamental, que é essa aqui, né? Essa primeira fórmula. Você vê, eu peguei aqui e mostrei o Dó como sendo o primeiro grau, com uma diferença de 2 tons. Depois o Mi, o terceiro grau, com uma diferença de 1,5 tom para o próximo, que nesse caso aqui foi o quinto grau, a nota Sol. E aí, quando inverte, né? A pergunta que a gente faz, quando inverte o baixo do acorde, quando o acorde é invertido na terça ou na quinta, como é que fica essa reorganização de tons e semitons? Bom, aqui nós temos o acorde de Dó maior com baixo no Mi, que é um acorde que está na inversão de terça. O que vai acontecer? O Mi vai ser minha primeira nota e ela é o terceiro grau, né, da escala de Dó maior. Bom, a distância entre Mi e Sol continua sendo 1,5, porque eu não mudei a distância aqui em relação à construção da fundamental. Só que como eu peguei o meu Dó aqui, que era o primeiro grau, e joguei lá para frente, fazendo com que ele se tornasse o terceiro grau aqui, o oitavo grau aqui, o que acontece? Esse acorde, agora ele tem uma distância nova. Então eu pego aqui do quinto para o oitavo. E lembre-se que o oitavo grau é a repetição do primeiro. Então quem já estudou intervalo sabe que aqui eu estou me tratando, né, com um acorde que está invertido, em que o Dó, que era o primeiro grau, agora está no oitavo grau. E essa distância, ela aumenta, né? Então ela vai ficar do quinto para o oitavo, eu tenho 2,5 tons. E aí você deve estar se perguntando, mas professor, o que isso vai influenciar na minha construção de acordes? Se você entendeu que essas fórmulas elas são padrão, então o que acontece? Todo acorde maior fundamental, independente da nota, certo? Se é Dó, se é Ré, se é Mi, se é Fá, ele vai ser construído a partir da permanência dessas distâncias em tons. Então, por exemplo, o acorde maior na fundamental, eu vou ter 2 tons de distância entre o primeiro e o terceiro grau e 1,5 tom entre o terceiro e o quinto. Ah, mas aí eu quero fazer o acorde de Dó invertido na terça. Eu vou ter 1,5 tom de distância do terceiro para o quinto grau, certo? Porque no acorde invertido da terça eu começo na terceira nota, na segunda nota, que é o terceiro grau. E, no caso, aqui eu vou ter 2,5 tons. Então, não importa se vai ser o acorde de Ré invertido na terça, de Mi invertido na terça, tá entendendo? Qualquer acorde invertido na terça, sendo acorde maior, ele vai guardar, né, essas distâncias aqui entre o terceiro e o quinto e o oitavo grau. E o mesmo se replica no acorde de Dó maior invertido na quinta, tá? Então você está vendo aqui, ó, a gente tem o exemplo, o acorde de Dó maior invertido na quinta é o Dó com baixo no Sol. E aí a gente começa a construir o acorde no Sol, né, que é o quinto grau. E como do quinto grau, a próxima nota seria o Dó, né, da nota do acorde de Dó maior, saindo do Sol, seguindo a sequência ascendente, eu vou ter o Dó. Então a distância é de 2,5 tons, porque ela guarda essa distância aqui do acorde de terça, né? Então, tipo, ela é 2,5 tons. E aí, saindo do oitavo grau para o décimo, porque agora o terceiro grau ele vai lá para frente, então ele agora é a nota mais aguda desse acorde, então ele vai para o que seria o 10º grau dessa escala, certo? Então a distância agora é de 2 tons. Bom,
Agora, você deve estar se perguntando, mas qual é o efeito que isso causa? Você pode ter observado no exemplo anterior que o acorde fundamental ele vai ter um som mais grave, tá? Seguindo a sequência, o acorde invertido na terça ele vai ter um som um pouco mais agudo, certo? Do que o acorde fundamental e um som um pouco mais grave do que o acorde na quinta. Então, isso vai mudar muito a percepção do som que você tem na hora que você está tocando. Por quê? De acordo com a forma de acorde que você escolher, pode ser que esse som, mesmo sendo um acorde de dó, ele não soe tão agradavelmente. E aí, dependendo da situação que foi feita na composição, né, o que foi pensado, o acorde invertido ele pode soar muito melhor. Então, você acaba tendo que testar realmente ali aquele acorde. Olha, esse acorde aqui ele está com um som legal para harmonizar com o canto ou com o instrumento. Então, muitas vezes, não é só tocar o acorde, é entender qual é a forma de acorde mais adequada para a sonoridade que você quer. Bom, em resumo, o que a gente tem que guardar dessa aula para poder, então, aprender, né, um pouco mais, né? O que a gente aprendeu aí da nossa aula de acorde? Primeiro que o acorde é uma combinação harmônica de 3 notas ou mais, né, tocadas simultaneamente ou arpejadas. A gente aprendeu que o arpejar significa tocar as notas de um acorde de forma sucessiva, certo? Ou seja, uma após a outra. Depois nós vimos, no terceiro ponto, que no teclado os acordes são tocados com a mão esquerda. E no quarto ponto, nós vimos que os acordes podem ser classificados como fundamentais, maiores, menores, diminutos e aumentados, entre outras tantas classificações que a gente vai ver em outros vídeos que estão aqui no canal. E por fim, nós vimos que os acordes podem ser tocados invertendo-se as ordens, certo, da fundamental das notas, ou seja, acorde com inversão, acorde fundamental, né? Acorde com inversão de terça e acorde com inversão de quinta. E para a gente finalizar totalmente aqui, o sexto tópico diz o seguinte, que nós vimos aqui que para cada formação de acorde, existe uma fórmula de construção conforme sua classificação. Então, nós vimos que temos uma ordem de tons, né, que acontecem nos acordes fundamentais e também nos acordes com inversão de terça e de quinta. E que essas ordens são padrão para os acordes que são construídos nessas classificações. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha conseguido aprender esse nosso conteúdo. Por hoje eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Não esquece de se marcar o sininho, né, de se inscrever no canal para você poder ficar ciente aí dos próximos vídeos. Até mais, pessoal!